Olá, queridos colegas, tudo bem? Boa tarde. Eu sou o professor Davi Barbosa e nesta oportunidade estou iniciando esse debate, essa transmissão ao vivo, para lhes falar a respeito de uma parceria que estamos iniciando, dando o pontapé inicial na linguagem futebolística, que é o projeto social de qualificação profissional de agentes sociais no continente africano. Vamos começar por Angola. Estamos montando essa parceria e eu estou fazendo essa divulgação nessa página com 88 mil profissionais, admiradores e seguidores do serviço social no Brasil, quase chegando a uma centena de milhar de pessoas, e acredito que esse ano alcance uma centena de milhar. Então, o projeto de qualificação profissional de agentes sociais que estará acontecendo no continente africano, inicialmente no país de Angola e outros países, é uma iniciativa da parceria de alguns trabalhadores sociais. No momento estou conversando com meu amigo Nelson Paulo, aí de Angola, e nós estamos criando essa parceria. Para vocês terem uma ideia, para a gente poder se situar melhor nas questões do sector social, como é conhecido em Angola, o sector social, um profissional do serviço social naquela região ganha em média R$370 por mês de salário. Então, nós precisamos levar os nossos conhecimentos em serviço social para aquele país. É um país da língua portuguesa, que já foi colônia de Portugal, um país como muitos outros países africanos que já foi expropriado de todas as formas possíveis no que diz respeito às suas riquezas, desde recursos humanos no passado, com os processos de escravidão, até a expropriação dos seus minérios, ouro, diamante, enfim, todo o continente africano sofreu nesse processo, e hoje nós temos países riquíssimos que batem no peito e dizem ser país de primeiro mundo, que vivem às custas da África até hoje, que tem nas suas reservas de ouro milhares de quilos de ouro que foram roubados, furtados da África. Nós temos países que hoje são considerados países onde a qualidade de vida é extremamente superior à do Brasil e de Angola e de toda a África, que vivem porque construíram sua economia baseados na exploração do continente africano. E nós precisamos levar, distribuir, compartilhar esse conhecimento. Não é que o continente africano não saiba disso. Lá também existem muitas pessoas intelectuais que estão lutando e nós vamos somar com eles para que eles não lutem sozinhos. O mundo precisa saber que se hoje o capitalismo enriqueceu alguns países que vivem comendo do bom e do melhor, que vivem uma vida abastada, uma vida tranquila, vivem em função também, mas não só, mas também da expropriação que fizeram de todo o continente africano. Expropriaram sua gente, expropriaram suas riquezas minerais, expropriaram suas terras, expropriaram seus tesouros culturais antigos, tiraram tudo que puderam e depois abandonaram. E a história não perdoa esse tipo de comportamento, a história não perdoa esse tipo de atitude, e é baseado nesses princípios que nós estamos começando o projeto social de qualificação profissional para agentes sociais no continente africano. Eu estarei indo a Angola, se Deus quiser e permitir, e me enviar patrocinadores que queiram vestir esta camisa, no máximo aí no mês de janeiro de 2018, para a primeira turma do curso de agentes sociais. Por que é que nós vamos começar trabalhando agentes sociais? Porque nós precisamos incentivar o desenvolvimento e o crescimento e o apoiamento dos movimentos sociais ali no país angolano, porque são os movimentos sociais que lutam por direitos, são os movimentos sociais que lutam pela distribuição de renda, que lutam pelo reconhecimento histórico dos erros do capitalismo em países como esse. Hoje, eu tenho certeza, posso afirmar-lhe sem medo de errar, que muitos dos quilos de ouro que estão nos bancos dos Estados Unidos, da França, de Portugal, da Suíça,
e poderia dizer aqui uma enorme quantidade de bancos famosos pelo mundo. Nos seus cofres existem ouro que foi expropriado da África, para o qual a África não teve nenhum retorno. Hoje muitos carros estão rodando a combustível que são produzidos e comprados a preço de banana do continente africano, que continua sendo explorado pelo capitalismo, continua sendo explorado pela Guerra Fria, pela guerra cambial, pela guerra de troca, de compra, exportação e importação. E isso precisa mudar. Se a gente quiser falar de distribuição de renda, nós não podemos atrelar a distribuição de renda apenas ao país. A distribuição de renda, ela tem que alcançar outros países. A distribuição de renda é um conceito ideológico para a superação da vulnerabilidade e do risco social. A distribuição de renda é um projeto político que precisa ser implantado em todos os países onde existam desigualdades sociais. E a desigualdade social, ela é fruto da acumulação do capital, que acumula muito dinheiro na mão de uma minoria e explora, expropria a maioria. Isso acontece no Brasil, acontece em países da Europa, acontece no continente asiático e também acontece no continente africano. Na verdade, o continente africano é o continente que mais sofre da expropriação, porque os outros continentes ainda já criaram um mecanismo de defesa em relação ao capitalismo e consegue trazer de volta aquilo que lhes é tirado. O continente africano, em função de questões climáticas, de questões culturais, em função de vários outros aspectos, acabou sendo o continente mais explorado, o continente mais aviltado, mais ofendido, mais agredido, e nós vamos lutar nesse sentido também. Agradeço a Nelson Paulo por estar comigo somando, criando essa oportunidade para a sua gente. Eu estou indo a custo zero, não vou cobrar minha participação lá, porém, tem custos com despesa, com passagem e outros custos. Nós vamos procurar patrocinadores para patrocinar este projeto, nessa investida contra o neoliberalismo, nessa investida contra o capitalismo, em favor da distribuição de renda, em favor da justiça social, em favor da equidade, em favor das igualdades sociais, em favor do combate e a prevenção aos muitos casos de estupro que acontecem em todo o continente africano. Eu quero me colocar aqui à disposição de vocês. Cada aluno que vai estudar nesta plataforma vai custar, se eu montar uma turma de 100 alunos, inicialmente eu quero montar uma turma de 100 alunos ali no continente africano. Cada aluno vai custar, para cobrir as despesas, R$100. Então, se qualquer um de vocês tiver intenção de investir nesse projeto social, eu faço. Quem me conhece aqui sabe, o meu trabalho é totalmente transparente, eu não tenho interesse em enriquecer, eu tenho interesse em distribuir renda e conhecimento. Então, cada aluno vai custar R$100, porque a passagem de ida e volta para Angola custa em torno de R$10.000. E essa passagem tem que ser comprada antecipadamente. Possa ser que se encontre mais baratos, mas veja bem o que eu vou propor aqui. Caso entre, por exemplo, uma quantia substancial de 100 patrocinadores com R$100, que vai dar R$10.000, então eu estarei comprando a passagem com nota fiscal, despesas com alimentação, tudo vai ser com nota fiscal. E no final eu estarei prestando conta de tudo no arquivo em PDF e postando aqui no grupo. Não quero nenhum centavo para mim. Eu tenho minha maneira de subsistência aqui no Brasil, tenho meu modo de subsistir, não preciso ganhar dinheiro, como já fizeram muitos, inclusive faz ainda até hoje, grandes empresas, explorando o capital africano. Não tenho esse interesse. O meu trabalho aqui no Brasil me sustenta tranquilamente, eu tenho contratos a longo prazo, que me sustentam tranquilamente. Então deixo aqui à disposição o meu contato, eu vou digitar o meu contato no final desse vídeo, para quem quiser entrar em contato comigo pelo WhatsApp, para fazer o seu patrocínio. Você vai patrocinar um aluno africano, 2, 3, aí é você quem escolhe, pelo menos um. Se você tiver interesse, está aí o Américo Porto dizendo que gostaria de participar, a Eliana Silva também, Luciana Cunha, eu quero, se possível, levar uma boa câmera para filmar todos os eventos lá e depois tornar esses eventos disponíveis. Vou fazer muitas entrevistas com profissionais daquela área, vou trabalhar com essas pessoas, levantando o máximo de informações possíveis a respeito das diferenças culturais, acadêmicas, científicas
desse embate que nós vamos ter lá, dessa troca de experiências. Confesso a vocês que estou indo na África não apenas para ensinar. Eu já estive em Angola no passado e eu já fiz um trabalho lá. Foi pequeno, foi pouco significativo em função do grande número de pessoas que tem lá. E por que é que nós estamos agora com esse projeto de qualificação de agente profissional? Na intenção de que cada um desses alunos se torne um elemento de orientação, de instrução, de formação, de incentivo e apoio aos movimentos sociais para a criação de associações, de creches, de cooperativas, de sindicatos, de outros movimentos sociais dentro das categorias do próprio país e do próprio continente africano. É um trabalho de multiplicação. Todo o conhecimento e aporte teórico das justiças sociais e da equidade social, da distribuição de renda que nós temos aqui no Brasil, dos projetos sociais, da assistência social como um todo, nós levaremos para lá, inclusive para superar conceitos que levam à benemerência, que levam à filantropia, à solidariedade, mas incutir dentro do pensamento de conhecimento da área social o que é a assistência social, que leva o indivíduo à emancipação, que leva o indivíduo ao empoderamento, que leva o indivíduo a se tornar independente da própria política social e em um agente de transformação social. Então, a intenção é formar socioeducadores no continente africano, a intenção é formar e capacitar aqueles que já estão lá atuantes, já tem muitos atuantes, formar, capacitar, trocar experiências. Eu não vou só para ensinar, eu vou também para aprender e trazer de lá novas experiências aqui para o Brasil, trazer de lá novos conhecimentos, porque ninguém sabe tudo e ninguém está completo. Nós somos seres em formação, como diria Paulo Freire, sempre há espaço para algo novo, sempre há espaço para o aprendizado. É importante no serviço social que nós tenhamos essa visão de que estamos em constante crescimento, em constante aperfeiçoamento. E é essa visão que eu quero levar do Brasil para lá. Eu quero falar muito lá sobre movimentos sociais das mulheres, eu quero falar muito lá sobre o Conselho Municipal do Direito das Crianças, quero falar sobre o Conselho Municipal de Assistência Social, quero falar sobre o CRES, sobre o Cefes, nessa conferência que nós vamos montar lá, em qualificação de agentes profissionais, quero falar sobre os conceitos para a criação de ONGs, cooperativas, OCIPs, associações, isso tudo baseado na legislação que existe naquele país, inicialmente em Angola, depois espalhando-se, porque o projeto é para todo o continente africano, não só para Angola. No momento, meu contato é em Angola e o alvo principal nesse momento para a elaboração e formação de agentes sociais é Angola. Então, conto com a participação de vocês, já temos 3 pessoas aqui que se posicionaram, que vão dizendo que vão participar, e eu vou fazer mais. Veja bem, quem se posicionar aí pode escolher qualquer um dos cursos à distância que eu ofereço na minha plataforma, totalmente gratuito. Então você, caso queira fazer a escolha pelo curso, você pode patrocinar uma pessoa, 2 ou 3 pessoas. Eu vou colocar meu número de telefone aí abaixo para te passar a conta, e assim que os depósitos forem acontecendo, eu já vou elaborando um documento em PDF de prestação de contas para continuamente postar aqui com o nome da pessoa que contribuiu, o valor que entrou e quanto está acumulando para essa viagem para Angola. Eu conto muito com a participação de vocês, nós também não vamos ficar só nisso, porque obviamente que se eu puder formar uma turma em Angola de 100 alunos, eu indo para Angola posso formar uma turma de 200 alunos. Eu estando em Angola, eu posso formar uma turma grande. Então, inicialmente eu quero partir do princípio de formar uma turma de 100 alunos, pela função de que é o custo para ir e voltar. Mas se eu conseguir uma quantia para 100 alunos, por que eu não posso botar 200? Tranquilamente, posso colocar 200 alunos, só preciso de um espaço, posso fazer mais de uma turma, posso passar mais do que uma semana lá, 2 semanas, formar 3 ou 4 turmas, não tem problema, estou indo para trabalhar, não estou indo a passeio, não vou fazer turismo, apesar que eu vou viajar, vou conhecer algumas áreas vulnerabilizadas, preciso conhecer, preciso entender. Angola é um país hoje com 25 milhões de habitantes, a densidade demográfica em função dos grandes desertos não é muito grande, é menor do que o do Brasil, a densidade é de 20,6 habitantes por quilômetro quadrado, o PIB está em torno de 175 mil milhões de dólares, a per capita é de 8 mil dólares por ano por pessoa.
Então, nós temos aqui algumas informações. A moeda é o Kwanza, não sei se eu estou pronunciando de forma correta, Kwanza, e eu quero levar esse curso para lá. Eu estou vestindo essa camisa, contando com os apoiadores aqui no Brasil. Depois a gente vai procurar outros apoiadores, mas não apenas no sentido de qualificação profissional, para montar ONGs, organizações, associações, movimentos populares, movimento, inclusive, um quadro estarrecedor é o número de mulheres estupradas aí em todo o continente africano. Existe uma cultura antiga do estupro ali. Não estou aqui querendo usar de preconceito com o povo africano de forma alguma, apenas evidenciando um fato. A gente tem que tomar cuidado na forma de falar, porque pode parecer, não é isso. Existem pessoas, muitas pessoas de bem, grande maioria, e é em função dela que nós estaremos fazendo essa viagem, das pessoas de bem, das pessoas que desejam combater a criminalidade contra a mulher, a violência contra a mulher. Também é grande o número de pessoas que contraíram AIDS naquele continente, que precisam de um acompanhamento social e da viabilização de direitos relacionados à saúde e à própria inclusão social, frentes de trabalho como cooperativas, associações, organizações. Então eu estou gravando esse vídeo para conclamar o Brasil, aqui na página Serviço Social Brasil, se todos quisessem se envolver, 50% de vocês quisessem se envolver, realmente tivessem interesse em uma vez por ano se envolver, cooperando financeiramente, nós poderíamos fazer um grande trabalho ali. E eu deixo bem claro que em todo momento quem cooperar terá direito a solicitar por e-mail, pela página Serviço Social Brasil, por telefone, vistas ao relatório completo do que estaremos fazendo naquele país. Eu terei o maior prazer em providenciar para vocês. Eu estarei formando uma associação ou uma diretoria para tomar conta desses aspectos, que também estará disponibilizando para vocês aí na página Serviço Social Brasil todas as informações pertinentes a esse projeto. Eu quero pelo menos uma vez por dia aparecer aqui na página para falar especificamente sobre o projeto social de qualificação de agentes sociais no continente africano. Todo dia eu vou continuar gravando as minhas transmissões sobre outros assuntos relacionados ao serviço social no Brasil, aulas e comentários sobre os assuntos mais diversificados que forem surgindo. Daqui a pouco eu voltarei aqui na página Serviço Social Brasil para falar sobre o sucateamento do SUAS e das políticas de assistência social aqui no Brasil, pelas investidas do governo neoliberal que está aí no poder, mas ainda assim, todo dia eu vou manter vocês atualizados, informados sobre este processo. Obviamente que eu preciso criar um material todo novo em respeito à cultura, no momento a cultura africana e especificamente no momento a cultura angolana, em respeito às legislações que existem naquele país, que regem toda a conjuntura de assistência social, mas também levarei outros temas que não estão inclusos na conjuntura de política pública de assistência social em Angola. Abordarei outros aspectos que dizem respeito à nossa realidade e que podem ser implantados, que estão inclusive, redundante, necessário, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, relacionada à educação, à alimentação, relacionada ao direito das mulheres, na Declaração de Salamanca, relacionado ao direito à inclusão, enfim, vários documentos a nível mundial que tratam de direitos sociais na perspectiva do enfrentamento das multifacetadas expressões da questão social, que não são diferentes de um país para outro. As expressões da questão social que se manifestam no mundo, elas não são fruto apenas da acumulação capitalista daquele país, mas hoje a questão social é globalizada. A exploração de um país, a acumulação do capital de um país, às vezes está em outro país que não tem nada a ver, como falei logo no início desse vídeo, que não tem nenhuma coerência, nenhuma ligação com o capital. Aí eu pergunto aos senhores, como é que um país vai recuperar o capital, distribuir o capital que saiu de dentro dele e foi acumulado em outro país? Isso é uma questão extremamente complexa que a gente tem vivenciado hoje. Muito do capital brasileiro, muito do capital africano, está hoje fornecendo qualidade de vida para países europeus com base na acumulação capitalista, e é praticamente impossível conseguir fazer esse capital retornar. Quando o capital está acumulado de forma pública dentro do próprio país, um projeto de distribuição de renda nacional consegue fazer isso acontecer, distribuir a renda. Mas quando o capital daquele país foi totalmente expropriado e levado para outro país, para que o outro país vivesse
acima do nível, este outro país não tem mais como recuperar, a menos que os governantes a nível mundial enxerguem isso, passem a compreender que essa acumulação capitalista globalizada é extremamente prejudicial ao próprio capital, porque empobrece o capital, tira o poder de compra das pessoas, tira a capacidade de sobrevivência, vulnerabiliza, empobrece, de modo que a própria economia para de girar, dando ainda menos lucro para o capital. Então, se o capital inteligente, como se define, como acreditam as pessoas serem, os empresários, entenderem o princípio do ciclo de rotação do próprio capital, eles vão entender que há necessidade de distribuição de renda para que o próprio capital cresça. Ou seja, traduzindo em palavras pequenas, miúdas, mais fáceis de ser compreendidas, quanto mais a renda for distribuída, mais o capitalismo pode lucrar. É isso que o capitalismo ainda não conseguiu entender. Acha que a acumulação é a única forma de lucrar, e na verdade não é. A acumulação detém todo o capital na mão de poucos, enquanto que a maioria perde o poder de compra. Se a maioria não tem poder de compra, para quem é que o capital vai vender a mercadoria produzida? Não tem para quem vender. Então, para que o capitalismo possa ter o seu ciclo econômico constante, ele precisa entender que precisa distribuir renda. E os países precisam entender que precisam distribuir renda. A maioria dos países não produzem nada. Eu vou citar como exemplo aqui o chocolate suíço. A Suíça não tem um pé de cacau, a Suíça não produz uma cabaça de cacau, nenhuma, mas é o país que mais ganha dinheiro com chocolate no mundo. E de onde vem esse cacau? Do Brasil e da África, e também de alguns países da Ásia, mas não muitos. Então ela compra a matéria-prima, transforma e lucra em cima do capital. Ela expropria esses países, obviamente ela não está cometendo um crime, é um jogo de mercado, é um negócio, mas ela precisa devolver uma parte desse capital, ela precisa investir nesses países. É uma forma respeitosa da Suíça se tornar e ainda adquirir ainda mais o meu respeito enquanto país desenvolvido, que produz um chocolate realmente de extrema qualidade. Nós poderíamos citar também como exemplo a Alemanha, que não tem nenhum pé de café e é a maior produtora de café solúvel do mundo, ganha bilhões por ano com café. De onde vem o café? Do Brasil, da Colômbia, da América do Sul e da África. Não tem um pé de café na Alemanha. É um país que não produz café, mas é o país que mais lucra com o café. Então, de certo modo, a Alemanha está expropriando a matéria-prima do Brasil, da Colômbia, da África e de países aqui da América do Sul, enriquecendo as custas dele. Como disse antes, não é um crime, é um comércio, é uma jogada de negócio que exigiu qualificação profissional, que exigiu a construção de máquinas especializadas para manufatura desse material, para transformação dessa matéria-prima em um produto de qualidade. E o café solúvel alemão é o melhor café solúvel do mundo, eles ganham dinheiros com isso, mas precisamos encontrar uma maneira de distribuir a renda que está sendo acumulada na Alemanha, que está sendo acumulada na Suíça, e os Estados Unidos hoje têm a maior reserva de ouro do mundo, e os Estados Unidos, ainda que somasse toda a sua reserva de ouro, que eles já tiraram dos seus próprios territórios, não daria nem 20% da quantia de ouro que eles têm acumulado. De onde vem esse ouro? Do Brasil, da África, da América do Sul. Então ele se tornou hoje um banco de ouro, e esse banco de ouro precisa entender que a função dessa acumulação capitalista levou à expropriação do bem, da matéria-prima de outros países e ao empobrecimento de outros países. É em função disso que nós estamos criando esse curso de qualificação de agentes sociais, o que é que esses agentes sociais vão fazer? Esses agentes sociais vão fazer mapeamento de território para construção de indicadores sociais e de violação de direitos e de política pública dentro de cada território. Que tipo de política pública pode ser criada para cada território, para cada área, para cada colônia, para cada estado, para cada cidade, para cada vilarejo? Esses agentes sociais, além de criar esses indicadores sociais a nível acadêmico e de documentação, também vão conhecer o público-alvo e apresentar propostas às demandas deste público-alvo, vão incentivar o movimento social, os movimentos sociais dentro dessas áreas vulnerabilizadas, a criação de instituições, de movimentos sociais para mulheres, de movimentos sociais para crianças, de movimentos sociais para pessoas com deficiência, para pessoas com transtorno mental, para pessoas idosas, para pessoas com múltiplas dificuldades de aprendizagens. Todas essas questões relacionadas às expressões da questão social, para pessoas que são vítimas de preconceito de gênero,
para mulheres que são vítimas de estupros e outras violências sexuais e domésticas. Então esses agentes sociais vão incentivar, motivar essas pessoas para criar esses movimentos, para lutar em favor dos seus direitos, nas áreas que ainda não têm esses movimentos sociais e apoiar nas áreas que já têm os movimentos sociais aí no continente africano. Inicialmente em Angola. É o nosso ponto de partida. Eu deixo aqui o meu recado e o meu convite a todos que queiram participar. Você pode patrocinar esse projeto investindo R$100 ou mais. O ponto de partida de investimento é R$100. Eu estou à disposição aqui de vocês na página Serviço Social Brasil, produzindo conteúdo o tempo todo, sem cobrar nada, de graça para vocês, porque eu gosto de compartilhar e não estou aqui com isso dizendo que vou cobrar. É gratuito, sempre continuará gratuito. Mas eu preciso desse apoio de vocês. E depois que o projeto estiver em andamento, então nós vamos procurar instituições, grandes empresas, tanto em Angola, tanto no continente africano, empresas que estão lá expropriando petróleo, que estão lá extraindo ouro e demais riquezas daquele continente, e também tem suas representações aqui no Brasil. Não vou citar nomes ainda por uma questão ética, mas nós já estamos criando essa rede de impacto e eu espero alcançar impactos sociais positivos na aplicação desse projeto. Conto com a participação de todos imbuídos no apoiamento dessa iniciativa. Espero contar com vocês. Agradeço a paciência de quem assistiu esse vídeo, ajude a divulgar. Compartilhe esse vídeo no maior número de grupos possíveis aí do Facebook, compartilhe, avise as pessoas, estamos aqui à disposição de vocês. O meu muito obrigado. Eu volto daqui a pouco com o tema sucateamento da assistência social no Brasil.